Você quer aproveitar o corte de juros que vai começar, aí você decide, vou comprar uma call longa, achando que tá fazendo um trade perfeito para 2026. Só que você não sabe o grande risco que você pode estar correndo. É possível que a sua opção ela perca preço mesmo que o Banco Central faça o que você está esperando. Enquanto isso, quem entende sobre essa grega específica chamada RO pode estar do outro lado, com uma put valorizando. E é exatamente isso que eu vou te falar nesse vídeo, meu amigo. Porque com o corte de juros, as calls podem baratear e as puts ganharem de preço. E que estratégia eu, Felipe Figueira, estou de olho para montar em 2026 para me aproveitar disso. Tudo sobre o efeito do corte de juros nas opções, beleza? Me segue até o final desse vídeo, vambora! Fala, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, direto dos Alpes franceses. Não custa lembrar que as opções têm risco, não existe ganho garantido em opções. Os cortes de juros estão planejados para começar já em breve. Muita gente já achava que ia acontecer corte em janeiro de 2026, já estão falando agora de março, quem sabe abril começarem os cortes de juros. Aí quando se fala de corte de juro, o iniciante já pensa automaticamente, pô, o juro cai, a bolsa sobe e eu comprando call, então vou me dar bem pra caramba com essas estratégias na bolsa. Só que esse raciocínio que tá aqui do lado não é todo mal, né? Você realmente acaba tendo grande chance disso acontecer. Quando o juro cai, as empresas, as ações que compõem a bolsa, elas ficam com custo de capital menor, consequentemente elas conseguem investir mais, elas conseguem ampliar sua capacidade produtiva e logo trazer mais retorno para os acionistas. Isso é verdade. Logo, a bolsa no geral acaba subindo, né, para compensar essa queda que houve nos juros. Então, se você compra call, de certa forma, você acaba se beneficiando de empresas que podem ganhar preço ao longo do tempo. Só que a opção, ela não é uma ação, né? A opção, ela é um derivativo e ela tem seus modelos matemáticos. Eu vou entrar em detalhes justamente dessa grega, que é o RO, em que ela é basicamente um modelo matemático que mostra para você o quanto que mexendo na taxa de juros, o quanto que isso pode influenciar o preço das opções. E o que é essa grega chamada RO? O que ela está relacionada com o preço das opções, afinal de contas? O RO nada mais é do que uma grega que influencia o quanto que 1% de efeito de redução ou aumento da taxa de juros, quanto que isso afeta no preço diretamente ali da opção. Se cair 1%, a opção vai perder o que? 5 centavos, 10 centavos? A grosso modo é assim que funciona o RO. Então, deixando de falar em grego e falar em português, quando você tem ali um efeito de mudança na taxa de juros, as opções mudam de preço. Dependendo do quanto que se corte juros, pode afetar muito drasticamente o preço das opções. Então, mesmo que o ativo objeto não ande, vamos dizer, você está olhando ali uma call da Petrobras, né? E a Petrobras, mesmo que ela não ande, mesmo que ela não suba, né? Você acaba tendo esse efeito que pode prejudicar a call. Então, devido à precificação das opções, que eu não vou entrar em muito detalhe matemático, eu já trago algo mastigado para você, porque eu vou ficar de teoria aqui, eu vou impressionar você com o meu conhecimento matemático, você não vai entender porra nenhuma. Então, meu objetivo não é esse, é trazer mastigado para você. Inclusive, tá na hora de você se inscrever aqui no canal do Felipe Figueira, né? Já passou da hora, né? Se inscreva, ativa as notificações para você receber esses conteúdos aí em primeira mão. Beleza? Uma regra fundamental do RO é a seguinte, né? Quando você tem aumento de juros, que foi o que aconteceu até então, né? O juro aumentou, foi até 15%. Nós partimos ali de 2,5%, hein? Lá na época de 2020, 2021, que aconteceu aquilo tudo, chegamos a um juro baixíssimo ali no Brasil para dar uma reativada na economia, né? Então de 2,5 fomos a 15. O que aconteceu? As calls, elas ganharam muito preço, né? Então quem comprou uma call longa ali e manteve, né? E teve esse aumento de juros, então ganhou muito valor essa call longa. Lógico que o efeito do RO não é só nas opções longas, tá? As opções curtas também têm um efeito, mas não tão drástico, tá? Mas em resumo é isso, quando aumenta o juro da sua call, ela ganha valor e a sua put perde valor. E o oposto acontece quando temos corte de juros, né? Porque o juro é um dos maiores componentes ali da precificação de opções, né? Quando há um corte de juros, uma queda de juros, seja porque o Banco Central decidiu, não importa. Quando os juros
cai, você acaba tendo call perdendo valor e a put ganhando valor. Isso está na precificação das opções. Não é um negócio que você vai querer votar contra, isso acontece, é a matemática das opções. Então não é achismo, é a forma como as opções funcionam. Por isso que é importante você entender a teoria para que isso faça sentido, você faça boas seleções de estratégias. O meu objetivo aqui no YouTube é esse, né? Justamente que você entenda melhor esse mercado. Tem muita gente ensinando de forma muito dificinha por aí e você entre em detalhes e consiga destravar utilizando as estratégias certas na hora certa. Mas por que isso acontece, Filipão? Esse esquema de a call ela perder preço por conta do corte de juros e a put ganhar preço. Lembre-se que a call é um direito de comprar um ativo. Tem isso na cabeça? Beleza. A call é um direito de comprar um ativo quando você compra essa call. Só que a compra é no futuro. Então, quanto maior a taxa de carrego, que é a taxa Selic mais um bocadinho, então maior a expectativa de você ter que comprar esse ativo lá na frente. Com o juro pequeno, você acaba tendo uma menor expectativa, menor custo financeiro se você errar. Então, quanto menor os juros, menor o custo financeiro de você esperar para comprar essa ação. Faz sentido? Isso reduz o valor presente da sua opção. Então, a call ela fica mais barata quando os juros ele cai, porque esse custo financeiro diminuiu. Já a put era o direito de vender, então é o oposto do que acontece. Quando tem uma queda de juros, que é o que estamos programados para acontecer, é claro, não há certeza de que realmente vai haver um corte. Eu vou te ensinar a olhar ali a DI futura, porque é ali que indica realmente, não é o jornalista da Globo que vai te dizer se vai cair ou não. Olhando a DI futura você consegue saber. Mas o corte de juros influencia a put positivamente, como você tem o direito de vender, com os juros menores, esse direito ele fica mais atrativo, então ele ganha preço ao longo do tempo. É meio louco isso, porque é como se fosse um theta decay, um decaimento do tempo. Você também acaba tendo um decaimento ou um ganho de preço, dependendo do tipo de opção que você está trabalhando, call ou put. Ou seja, o corte de juros ele dá preço para put, a put longa, por exemplo, você dá muito bem, já a call longa não se dá tão bem, ela perde preço ao longo do tempo. Vamos fazer agora umas simulações. Primeiro eu vou simular uma opção curta, depois uma opção longa, tá bom? Para você ver esse efeito aí acontecendo, né? Então eu vou botar aqui BOVA 11. Primeira coisa, vencimento 9/1. Não importa quando você estiver vendo esse vídeo, são 9 dias, né? São 9 dias aí de vencimento, né? De duração de contrato, né? No caso, dias corridos, ok? Então eu vou estar selecionando aqui put, né? Que é o que eu acho que faz mais sentido, né? Nesse ano por exemplo, uma compra de put longa é algo que pode fazer sentido. Especialmente se acontecer uma correção na bolsa, né? Junto com a queda de juros, né? Vai ver, acontece uma descorrelação dessa. Então o strike na linha do dinheiro, né? Aqui os juros, 15%. E esse é o preço esperado, o preço teórico da opção, 1,52, beleza? Com essa volatilidade implícita aqui, mantendo a volatilidade implícita, né? Agora vamos simular aqui uma queda de juros, vamos supor que ele vá para 12%. Então vamos supor que o Banco Central tenha feito um corte brusco ali na opção, né? Observe como é que não muda muito o preço da opção. Por quê? Porque é uma opção curta, entendeu? Agora voltando aqui para o 15 para a gente ver o preço certinho quanto é que estava mesmo. Então, ó, 1,57 vai para 1,52. Então, o ganho de preço ali na put, lembrando que a gente está trabalhando na put, é baixo. Por quê? Porque o contrato é curto, são 9 dias apenas. Então, o efeito ROA ele acaba influenciando muito mais uma opção mais longa. E vou mostrar na prática aqui também. Por exemplo, vamos pegar um contrato bem longo aqui, né? 19/3/2027, né? Então, bota aí mais de um ano, né? Um ano e pouco, né? Bota aí uma put aí bem longa pra gente encontrar. Primeiro ele calcula, então, a vol implícita, é isso que é o modelo Black-Scholes, ele funciona assim. 443 dias. E agora vamos ver, né? Se nesse 1 ano e 3 meses aí, o que acontece, né? Indo de 15 ali para 12, né? Vamos botar o 12 aqui, ó. Deixa o 15, né? Pra gente saber o preço atual. 6,48. Cara, porque tem muita expectativa, volatilidade, tempo, né? Então, mudando isso aqui para 12, olha como é que muda o preço da opção, né? E não é no vencimento, isso aí já muda quando já tiver essa taxa de juros, né? Não precisa esperar o vencimento, o preço das opções é feito todo dia, né? No 12, olha como é que aumenta o preço dela, né? Da sua put, né? Mesmo que o BOVA fica ali no preço que ele tá, né? O strike na linha do dinheiro. Então foi de 6 e pouco para 8 e pouco. Olha como é que subiu aí mais de 20% o preço da sua opção só porque o juro mudou, entendeu? Então, por exemplo, uma put longa de BOVA é algo que com o corte de juros pode ganhar muito preço. O mesmo ao contrário para call, né? Se você estiver trabalhando então com uma call longa ao invés de uma put longa, observe como é que estamos aqui no 15, né? Então, vamos supor que essa call então caríssima, né? 27,91 parece o preço de uma ação, né? Vamos supor aqui o 12.
olha como é que cai muito o preço da sua call longa, né? Então, se você tá com uma put longa, faz sentido, né? Até você, uma put longa é rentabilizada numa curta, aí você aproveita o melhor cenário do RO, que é essa egrégora taxa de juros. Então, esse modelo principal de precificação de opções é o modelo Black-Scholes. Ele utiliza as variáveis como é call ou é put? Qual é o strike da opção? Qual é o vencimento em dias úteis, não dias corridos? Qual é o preço do ativo objeto? Qual é a taxa de juros? Então, tudo isso aí somado dá o preço da opção. E as gregas, elas estão muito relacionadas a um dado específico que você quer analisar ali da variável da sua opção. Para isso, eu desenvolvi a calculadora Black-Scholes para você aprender, é educacional, você entender o que pode acontecer com a opção que você tem. Bacana, né? As opções longas e o RO, então, eles têm uma correlação muito forte. Você não pode desprezar esse efeito, né, da opção longa, seja call ou put, e a mudança da taxa de juros, né? Porque mostrei para você que afeta muito, né? Quanto mais longo o vencimento, mais sensível a opção fica ao RO, né? E também a volatilidade, né, implícita do ativo objeto. Se tiver muita expectativa em cima do ativo objeto, também a opção longa ela tem um efeito muito grande. Então, fique bem atento a isso. Opções curtas não vai ter tanta influência porque o carrego, igual eu te falei, não é tão grande. Agora as longas têm um carrego muito maior. Então, Filipão, é só comprar uma put longa aí do BOVA11 que tá maravilha, né? Porra, vou me dar benzão aí com corte de juros. Calma, pera lá, meu amigo. Na parte da taxa de juros, maravilha, né? Porque você vai estar com essa grega aí ao seu favor, né? Agora, uma coisa que você tem que se ligar é direção. Por exemplo, quando há um corte de juros muito forte, a tendência é que a bolsa suba. Então, essa sua put longa que você pode ter comprado pode não estar dando o melhor resultado que você está pensando, porque a bolsa, por exemplo, subiu. Agora, como fazer isso aí acontecer? Aí que vem você utilizar o cenário de mercado com as estratégias certas, né? Que eu tô passando de graça aqui para você, né? É claro que eu já falei com o meu grupo em primeira mão, né? Dos traders raiz. Mas, cara, você sabendo que a longa pode valorizar e você conseguindo rentabilizar com uma put curta, fazer a famosa trava de linha, por que não? Fazer o Poor Man's Covered Put, né? Que é uma estratégia com nome muito complexo, mas você comprar uma put longa, por exemplo, e rentabilizar numa put curta, traz ali, né, uma renda com essa curta enquanto você mantém uma longa que se valoriza. Bacana, né? Até então, na alta de juros, estava fazendo muito sentido a Poor Man's Covered Call, mas aí com a Covered Put, você acaba tendo esse efeito RO a seu favor na longa e na curta, igual eu te falei, a influência é pequena. Você fica mais no teta e na direção com a sua put curta. Então a pergunta certa não é vai ter corte de juros? Quando vai ter? É que opções eu tenho em carteira que podem se dar bem ou se dar mal, ou que estratégias posso implementar para me aproveitar desse movimento. Então agora você já sabe o efeito do corte de juros nas puts longas e nas calls longas também, negativamente nas calls longas, e você já começa a verificar o que pode fazer com base nessas informações, que nada mais é do que a matemática das opções, né, a seu favor ou contra você. Se você quer um próximo vídeo entrando em detalhes sobre essa estratégia que você compra uma longa e vende uma curta para rentabilizar, que na minha opinião parece interessante para 2026, coloca nos comentários aí Poor Man's Covered Put. Aí a gente pode, quem sabe, fazer um vídeo a respeito. Eu já fiz uns, mas eu posso fazer um atualizado. Beleza? Bons estudos para você e um bom 2026 pra gente. Beleza? Um abraço, valeu!